Se você não está ligado, esse ano veio para o Brasil a maior nuvem de areia dos últimos 50 anos. Se isso não te deixa curioso e com vontade de fazer umas perguntas, você provavelmente é uma pessoa normal. O bom é que eu não sou normal e estou aqui para fazer essas perguntas por você. Então eu chamei um especialista na área para falar com a gente. Bom, eu sou Lucas Ferreira Corrêa, eu sou bacharel em meteorologia pela Universidade Federal do Pará e recém-titulado mestre pela USP, onde eu estudei o impacto no balanço de radiação desses fenômenos de transporte de nuvem de areia do Saara. Que nem qualquer problema, se você quer saber o que está acontecendo, você tem que saber o que está causando ela. Bom, são diversos fatores meteorológicos, né? O Saara é bastante grande, né? Tem uma dimensão continental, como a gente sabe, e tem duas principais regiões que emitem areia para a atmosfera, né? Uma delas está localizada no norte do Chad, né? Uma região conhecida como Depressão de Baudelaire, e nessa região ela sofre influência de um sistema conhecido como sistema de baixos níveis, jato de baixos níveis de Baudelaire, que é um sistema de ventos de Nordeste, que é um principal responsável pelo levantamento de areia naquela região. E tem uma outra região muito importante de emissão de areia, que fica entre os países Mali, Mauritânia e Argélia. E nessa região tem outros três fatores meteorológicos que são os principais na origem, na gênese desse fenômeno, né? Que são o posicionamento do sistema de alta pressão subtropical sobre o oceano, além de um sistema de monções do oeste africano, como a gente conhece, e um sistema de ventos que é do próprio deserto também. Todos esses sistemas meteorológicos, dependendo da época do ano, eles agem com ventos em superfície, levantando essa areia na atmosfera, causando tempestades de areia locais e ocasionalmente fazendo esses aerossóis, né, essa areia se organizar em nuvens que acabam sendo transportadas, né, não só para o Atlântico, como às vezes para o próprio Mediterrâneo ou até para o Oriente Médio. Então isso explica um pouco de já como que essas nuvens chegam aqui. Esses ventos começam no Saara e vêm para cá depois? Como que funciona isso direito? Sim, mais ou menos, sim, não. Porque, bom, a atmosfera, a gente divide dentro da meteorologia, a gente pode dividir ela em a troposfera, né, no caso, em camada limite planetária e atmosfera livre. A camada limite planetária é uma faixa da atmosfera que varia sempre de profundidade, mas geralmente tem 1 quilômetro a 2 quilômetros, e é uma região onde o atrito do fluido ar, né, com a superfície, ele é bastante importante. Então, nessa região, fluxos turbulentos, né, o fluido da atmosfera, o fluido ar, é, é bem turbulento nessa região. Então, nessa região, até 1 quilômetro e meio, essas nuvens não se sustentariam por muito tempo. Só que como elas acabam sendo levantadas e ficam a partir de 2 quilômetros de altitude, a gente está na atmosfera livre, não tem um fluxo turbulento de fluido ali. Então, essa nuvem acaba sendo levada com o vento, né? Acaba tendo sustentação e acaba sendo transportada pelo oceano todo e se depositando aqui na América do Sul e até no Caribe. Agora que a gente entende um pouquinho mais já dessa parada, eu queria entender qual que é a frequência com que essa coisa acontece. Ele é um fenômeno, na verdade, bastante frequente. Assim, a todo tempo vai ter uma certa quantidade de areia do Saara em algum lugar do Saara ou às vezes na costa da África. A questão é que eventos intensos como esse que aconteceu recentemente, né, da nuvem de poeira que chamaram de Godzilla, não são tão frequentes assim. No meu mestrado, né, eu estudei período de 2001 a 2018. E eu utilizei uma metodologia que acho que não vem ao caso detalhar, mas eu encontrei 40 eventos dos mais intensos, né? 40 eventos muito intensos de transporte de aerossóis, né? De nuvens de areia. Mas esse evento em específico, que aconteceu mês passado, ele foi mais intenso que qualquer um desses. Então, eu posso afirmar que nesse século não teve uma nuvem de poeira tão grande, tão intensa quanto aquela. E eu li em algum lugar que essa é a mais intensa dos últimos 50 anos. Então, de fato, chama bastante atenção, né? Não,
é bastante areia que está sendo transportada ali. E as dimensões dessa última nuvem de areia? O que você tem para contar pra gente? Bom, esse evento em específico, eu não tenho números, né, da dimensão dele, mas Se você quiser me tem passar diversos estudos. depois, Sim, o sim, claro. primeiro. Mas tem diversos trabalhos que fazem estimativas da quantidade de areia que é transportada do Saara para o Atlântico, né? E tem algumas estimativas desde de 100 até 240 milhões de toneladas todos os anos, dos quais aproximadamente, né, estimativas também, são de que 50 milhões de toneladas são depositadas na Amazônia e 50 milhões de toneladas são depositadas na região do Caribe ali. Isso é bastante areia, né? Mas esse evento em específico devem ter alguns estudos, porque não é algo muito simples de se fazer, né? Tipo, tem que se ter toda a estrutura tridimensional da pluma, a extensão horizontal e a densidade, né? A quantidade de areia por metro quadrado, digamos assim. Então, mas isso, extensão horizontal, eu já ouvi bastante eventos de até 600 quilômetros quadrados, até mais, 600 mil quilômetros quadrados, na verdade. Enfim, são eventos bastante grandes. Bem, pelo tamanho dessa nuvem de areia aí, eu imagino que não seja uma pessoa com uma câmerazinha ou com uma régua que está medindo o tamanho dela. Então, quais são as técnicas que a gente está usando para medir esse tipo de coisa? A principal forma de visualizar, né, essas plumas é com uma medida que é conhecida como profundidade óptica de aerossol, que é uma medida que basicamente dá a ideia da intensidade da nuvem, né? É utilizada para outros tipos de aerossol também, mas falando especificamente de areia do Saara, ela dá uma dimensão da intensidade, né, da nuvem, da nuvem. É, essa profundidade óptica de aerossol é medida por satélites, mas também pode ser medida em superfície. E ela utiliza sensoramento remoto passivo, né, que é basicamente a radiação solar ou radiação do espectro terrestre que está sendo que o satélite ou o instrumento de superfície estão medindo. Mas tem outros instrumentos também como por exemplo um instrumento conhecido como LiDAR, que é um instrumento de sensoramento remoto ativo, que ele emite pulsos e ele capta o retorno desse pulso. Esse tipo de instrumento ele consegue identificar a estrutura tridimensional dessa nuvem de poeira, né? Então, com a profundidade óptica de aerossol, a gente tem uma ideia da dimensão horizontal dela e com instrumentos de sensoramento remoto ativo, a gente tem a noção da espessura dela, né? Então, tem todo esse... São várias ferramentas utilizadas em conjunto para a gente mapear e ter uma ideia da dimensão e da intensidade de um evento como esse. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o satélite ele vê o quanto, por exemplo, o primeiro método, na verdade, né, ele vê quanta luz está deixando de passar comparado a normalmente não que a luz passa, é isso? É, hum, sim, sim, tipo, não é todo o espectro de radiação, são pequenas Ah, faixas do tá. espectro de radiação que eles pegam. Geralmente se utiliza de 550 nanômetros, mas é utilizado em outras faixas também, É perto muita do visível radiação. mesmo, então. Sim, bem no meio do visível, na verdade. Tá, eu nunca lembro direitinho. E o outro, o método para medir a altitude da nuvem, você falou que é um pulso, mas esse pulso ele vai e volta como? Porque eu imaginaria que seria da Terra, você manda para o céu. O pulso ele volta. Não, esses instrumentos, bom, é claro que tem lidars em superfície também, mas eu falando dos lidars em satélites, eles Ah, emitem esse tá. pulso em direção à superfície e eles captam um retorno, né? Ele vai, Ah, se não tiver aerossóis no caminho, ele vai seguir o caminho até a superfície e volta. Se tiver aerossóis, essa interação vai fazer com que o pulso volte diferente. tem algum espelho na Terra ou numa superfície qualquer, normal? Não, Que... não, superfície qualquer mesmo. Tá, porque existem os espelhos da Lua, a gente pode, às vezes, a gente fazer a Sim. correlação e achar que tem um espelho aqui para isso. Considerações finais?
eu vi bastante gente preocupada, achando que isso era algo um bastante anormal, que isso era sinal de alguma coisa, mas na verdade isso é um fenômeno bastante comum, bastante recorrente e bastante importante, na verdade, e que ele traça, né, uma relação entre 2 regiões que inicialmente não tem nada a ver uma com a outra, né, que é o deserto do Saara e a Amazônia ou às vezes o Caribe. Então esse é um fenômeno bastante legal, assim, bastante comum e que não precisa, né, as pessoas não precisam ter medo, se assustar com isso Não é um de presságio de nada isso. não presságio de nada, o mundo não vai acabar, é simplesmente a natureza, a nossa atmosfera mostrando a grandiosidade e a beleza dela.